Olá, tudo bem? A gente vai responder hoje, né, uma provocação que eu mesmo fiz lá no Instagram, né? Coloquei lá uma provocação e com isso eu quero começar esses vídeos para ajudar a entender como fazer uma pesquisa aplicada, né? Então, mas qual foi essa provocação, né? Primeiro, vocês que estão aí no YouTube, né, olhando o vídeo, vai lá, dá um clique lá, dá um like ou dislike, como diz o Alexandre Garcia, né? Se inscreva no canal, porque a gente vai colocar vídeos cada semana sobre pesquisas, como fazer análise de dados, né? E também como a gente constrói metodologias e métodos para poder avaliar algumas situações, né? Como é esse caso agora que a gente vai analisar. A grande pergunta foi: vale a pena estudar? Então, como é que a gente mede isso, né? Como é que a gente faz uma pesquisa a partir dessa pergunta? Então, a pesquisa sempre parte de uma pergunta, né? Para quem é meu orientando, quem já foi me orientando, né? Quem está aí desenvolvendo análise das empresas, quem já é cientista de dados, né? Sabe disso, né? A gente começa sempre com uma pergunta, alguma questão que nos leva a algum tipo de lógica, né? Algum tipo de relação entre assuntos, né? Então, perguntar se educação vale a pena, se estudar vale a pena, é mais ou menos óbvio, né? Que com certeza sempre estudar vale a pena. Mas será que isso realmente é verdade? Então, a gente sempre fica, né, como cientista, fica naquela dúvida, olha, qual é a realidade que a gente está analisando, né? Qual é a amostra, né? Como é que a gente está analisando isso? Então, o primeiro passo é isso, né? Ter uma pergunta bem feita, né? Uma pergunta que realmente possa trazer alguma contribuição para a sociedade, possa trazer uma contribuição para a pesquisa, né? Para a sua tese, para a sua dissertação, para a sua empresa, né? Perguntar coisas práticas que possam ser replicadas, isso é muito importante na ciência, né, e nas análises práticas, olha, eu posso replicar essa minha pesquisa, isso é fundamental, né? Então essa pergunta, ela vem uma pergunta já antiga, já um prêmio Nobel de Economia, né, já falava sobre isso, qual é o retorno da educação, né? E esse prêmio Nobel, né, se vocês pesquisarem um pouco no Google, esse prêmio Nobel que já até foi orientador de vários brasileiros aí, no exterior, ele sempre analisou essas questões. Olha, quanto que o retorno da educação é importante, né? Então, o Prêmio Nobel até tem um paper sobre isso, e ele fala, olha, o retorno da educação é mais importante na educação de base, aquela coisa toda, né? Então, investir na educação de base é mais importante do que investir na educação superior, por exemplo. No caso, ele está analisando investimentos públicos, né? Aqui não, aqui a gente está pegando, por exemplo, a gente vai pegar aqui algumas proxies, né? O que é proxies, Michel? Bom, proxies são as variáveis, né, que a gente analisa para poder responder essa pergunta, né? Então, às vezes eu quero responder essa pergunta, mas eu não tenho todos os dados certinho como aquele modelo quer, né? Então eu tenho que arrumar alguma proxy, alguma coisa que seja similar àquela variável para poder responder essa pergunta, né? E aí, aqui a gente vai fazer um exercício bem simples, né? Para analisar. Eu joguei essa informação lá no Instagram e a gente vai continuar fazendo isso, né? Fazendo esses questionamentos, né? Só que agora trazendo a resposta, né? E para o pessoal que me acompanha aí, os meus orientandos, o pessoal que já vem fazendo pesquisa comigo, que vem publicando comigo, seja no Brasil e em outros países, né? Sabe que a gente sempre faz a pesquisa empírica, né? A gente tem ali uma base onde a gente possa pegar dados, onde a gente possa pegar um modelo estatístico e desse modelo com esses dados trazer aí um resultado, né? Resultado que possa ter várias hipóteses, né? Possa ter hipóteses positivas e negativas, né? Então você pode avaliar. A grande importância é o seguinte: o que o resultado traz para a gente e como a gente analisa esse resultado, né? Então isso é o fundamental aí dessa nossa análise, né? E aí eu trago para vocês aqui, né? Vocês estão vendo aí na tela o R, né? O RStudio já pronto aí, né? Com o que a gente utiliza, né? Mas é fundamental isso. Olha, primeiro, pergunta de pesquisa. Segundo, olha, como é que eu vou analisar essa pesquisa, né? Quais são as variáveis que eu vou utilizar e qual é o modelo de análise que eu vou utilizar. Então, essas duas coisas são fundamentais, né? Então, como é que a gente sabe disso? Bom, fácil, né? Você vai ficar aí pelo menos 30 dias
investigando, né? Aí é o papel do cientista, o papel mais legal do cientista, né? Investigando, buscando, conversando com outros autores, né? Você vai investigar outros autores, você vai buscar em papers internacionais, principalmente internacionais e também nacionais. Você vai pesquisar, olha, sobre esse tema, como se faz a pesquisa sobre esse tema, né? Então, vai analisar. Então, você vai entrar num campo bem específico, por isso que chama-se no mestrado, doutorado, stricto sensu, bem específico. Você vai pegar ali vários autores, né, da sua temática, né, que aí é retorno da educação. Vai pegar os autores principais. Quais são os principais, Michel? Como é que eu escolho os principais? Para mim é bem simples. Você olha a métrica de citação. Os autores mais citados no mundo são os autores principais. Por que eles são os principais? Porque são os caras que foram mais lidos, mais avaliados, e se o pessoal que leu e gostou, achou que aquele trabalho é sério, é muito bom, ele vai citar. Citou esse autor, né? Nossos colegas, próprios colegas citaram esse autor, então quer dizer que eles são os mais importantes, né? Eles são mais utilizados. Não estou tirando outros autores, não, pode utilizar. Mas se você quer realmente uma base teórica forte, né, que você chega na hora de explicar a sua pesquisa, fala, olha, eu utilizei esse autor para fazer o meu modelo, utilizei esse autor para definir a minha variável, pronto, fica muito mais fácil, né? Então você explica muito bem isso. Então a gente sempre faz isso, né? Em vez de a gente ficar testando coisas, né, buscando coisas novas, não, a gente já vê o que os autores, os principais autores já fizeram. E aí eu vou passar para a minha realidade. Então vou pegar aqueles estudos, vou desenvolver a minha revisão literária, né? Vou resolver a revisão bibliográfica, desenvolver essa revisão, e aí no final lá, na metodologia, eu vou colocar, olha, quais são as variáveis, as principais variáveis que se usa para definir retorno da educação. Então, por exemplo, salário é uma delas, né? E também o tempo que você estuda, o tempo que você estudou. Por quê? Porque eu quero saber o seguinte, né? Se eu quero saber se vale a pena estudar, eu quero saber se eu continuar estudando, vai aumentar o meu salário, né? Vale a pena aqui para o lado econômico, né? Você está analisando essa externalidade, né? A externalidade ao estudar mais, eu posso ter mais conhecimento, eu posso ter mais discernimento, então eu posso também ter uma renda maior, né? Então é essa a grande análise aí que a gente está fazendo, né? Então a gente tem aí uma variável que é o retorno, seria o salário, né? O quanto que a gente tem de retorno por ter estudado mais, e a outra variável seria o tempo de estudo, né? Que pode ser uma variável que você vai ter que utilizar essa variável de forma a transformá-la, né? Então, por exemplo, você tem uma pessoa que tem doutorado, né? Você tem que transformar quanto tempo de estudo teve até chegar no doutorado. Você tem um mestrado, quanto tempo de estudo até o mestrado? Se não, você teve que ter só a graduação, ou até o ensino médio, quanto tempo ali para chegar naquele período. Então, você transforma, né? Se você tem ali naquela variável, por exemplo, a pessoa tem mestrado, você vai ter só uma palavra, né? Ó, tem mestrado. Bom, legal. Essa é a qualificação dela. Quanto tempo de estudo? Então, você vai transformar essa variável em tempo de estudo. Então, a primeira variável que você vai transformar. A segunda é salário, né? Você pode conseguir essa questão da renda, né? Então, se a pessoa tem mestrado, trabalha em tal empresa, quanto que ela ganha naquela empresa? Se ela tem o doutorado, se ela não estudou e está lá, só quanto que ela ganha em tal empresa? Se só tem o técnico, o tecnológico e assim por diante. Então você tem ali duas variáveis, então é o que a gente chama de duas proxies, né? São as proxies de pesquisa. Então definir essas duas proxies é um modelinho bem simples, né? De um lado o quanto ganha, de outro lado o quanto você estudou, né? E aí eu consigo medir realmente se você teve retorno ou não com a educação. Mas para isso você também tem que definir umas coisas importantes, né? Primeiro, você está analisando isso onde e quando, né? É ao longo do tempo, né? Isso vai mudando ao longo do tempo, ou não, você está pegando só um retrato, só um cross-section que a gente chama, né? Você está pegando só aquele retrato e avaliando só aquele retrato. Bom, se for um retrato, então, por exemplo, você tem uma amostra de pessoas ali com variadas formações, né, e qualificações, e aí você tem do outro lado os salários dessas pessoas. Então eu tenho uma amostra daquelas pessoas, então lá tenho 500 pessoas, né, daquela amostra, né, que tem o salário de um lado e o tempo de estudo do outro, né? Ou pode ser ao longo do tempo. Então você tem que ver como é que vai ser a sua amostra, né, o que você analisou. A variável
tempo de estudo, já te dá uma variação interessante, né? Porque você vai ter pessoas das mais diversas formações, né? Então isso vai ser bem interessante, né? Então o Heckman, quando fez lá o Prêmio Nobel, né? Quando analisou isso, pegou aí também a questão de temporal e também a questão do retrato, né? Então você tem que definir isso. Eu quero estudar um retrato ou quero estudar o tempo, né, em relação ao tempo. Bom, definido isso, a gente vai pegar aqui um exemplo, que a gente pega um retrato, né, onde a gente tem aí um banco de dados com vários salários, né, e vários tempo de estudo e com pessoas do outro lado, né? Então você tem ali a identificação por pessoa. Bom, tendo isso em mão, eu falo sempre, né, para os alunos que tem 90% da pesquisa feita, né? Tendo os dados em mão, né, é muito fácil de você depois implementar isso, né? Então isso é uma das coisas fundamentais para fazer a pesquisa, né? Então, isso poderia ser um capítulo, né? Um capítulo de aplicado. Você faz um capítulo teórico, onde você relaciona, né, os países desenvolvidos, os países menos desenvolvidos com a educação, né? Pega lá o IDH, pega o índice do PISA, né? Você faz um capítulo onde você tem um estudo teórico, estudo sobre a arte, estudo de arte sobre aquele assunto, né? Então você analisa todos os artigos que falam sobre aquele assunto e depois você faz um capítulo aplicado. Então realmente é verdade ou não é? Então aí é a questão da pesquisa aplicada, pesquisa empírica, né? Esse é um exemplo que a gente dá e usa bastante, né? E aí o que eu fiz aqui para vocês, né? Eu estou colocando aqui o código para vocês, né? E a gente tem, né, por muita sorte, a gente tem um livro de econometria, né, do Uldrich. Esse livro, Introdução à Econometria, é um livro muito bom, né? Eu indico muito, né? Introdução à Econometria, ele traz praticamente todos os modelos de econometria de uma forma bem didática, né? Para quem quer trabalhar com modelos econométricos, né? Com esses modelos estatísticos ligados à economia. E o Uldrich foi tão gente boa que ele pegou os exemplos do livro dele e transformou isso em dados, né? Pega os dados dos exemplos dele e você tem esses dados na internet hoje. E dentro de um pacotezinho do R, né? Que chama AER, né? Você tem lá os dados do livro do Uldrich. E esse livro, poxa, muito legal, porque você pode fazer essas análises. E uma das perguntas é essa, né? Um dos modelos que ele criou foi esse, né? Retorno da educação. Então a gente tem aqui na tela essa questão maior aqui, que é os pacotes, né? Então o primeiro passo aqui, né, que a gente sempre olha, né, são os pacotes, né? Então o pacote está aqui, né? Então os pacotes que a gente vai utilizar, né, eu vou até tirar esse aqui, não precisa, que é o Stargazer. Eu vou deixar só esses dois, então a gente vai utilizar esses dois pacotes aqui, Foreng e AER, né? Esses dois pacotes aqui têm que ser instalados na sua máquina, né? E depois tem que ser puxados para utilizar. Se você ainda não usa o R, vai lá nos meus vídeos anteriores, como usar o R. Então tem os vídeos anteriores aqui no YouTube de como utilizar o R, né? Você tem lá passo a passo, tem 3 ou 4 passos lá para utilizar o R, né? E aí a gente vai ter esse passo anterior aí antes de chegar nesse pacote, tá? Então eu tenho lá como explicando isso para você no YouTube e também tem o e-book lá, tá? Então a gente pega esses pacotes, né, e rola esse pacote, a gente puxa esse pacote para utilizar e aqui está a grande, graças a Deus, né, você tem o Uldrich aqui, olha aqui o nome dele aqui, ó, Uldrich, né, com o banco de dados pronto para fazer essa análise, né. Ele está em DTA, que é no Stata, mas o R, né, com essa função aqui, read DTA, ele puxa esses dados para o R, né? Então tá lá esses dados num site, nesse site está em Stata, mas a gente puxa esses dados para o R dessa forma aqui. Então eu chamo aqui o banco de dados, ó, dados é igual o read DTA, ele puxa os dados, então aparece aqui em cima, ó, dados, vou clicar aqui para vocês verem os dados, olha aí, tá? Tem aqui várias informações, tem vários dados aqui, a gente vai usar só 2 dados, né? Tem várias coisas aqui para ser feita, tá? Muitas análises que pode ser feita e a gente vai fazer depois, tá? A gente vai fazer depois para políticas públicas, né? Uma análise interessante aqui, mas a gente tem aqui, ó, o age, né? Temos aqui o age aqui definido, tá? Tem os dados definidos aqui,
e aí estão todos aqui no summary, tá? E a gente vai usar a variável wage, né, do salário, tá aqui, ó, os salários, né? E aqui educ, né, é o tempo de estudo, né, que vai de 5 a 17 anos aqui, né? E o age aqui também, né, outra variável que vai de 0 a 26, né? Isso aqui é por hora trabalhada, né? Os Estados Unidos, né, o UDR de dados dos Estados Unidos, hora trabalhada e educação, né? Que foi transformado já. Então, a gente tem aqui vários dados para se fazer uma análise, tá? Então, aqui é um exemplo muito bom. Então, voltando aqui, a gente vai usar esses dados. Então, eu já puxei esses dados aqui, né? Aqui, o summary dados é para a gente analisar como é que está esse banco de dados, né? Como é que está o banco de dados. Então, a gente olha aqui como é que está mínimo, máximo e tal, né? E aqui a gente tem uma coisa preocupante, ó. A gente tem aqui na variável que a gente está analisando, tem 325 NAs. O que é NAs? É buracos no banco de dados, onde não tem nenhum valor, né? Não tem valor ali, né? Os NAs. E a gente tem que tirar isso, porque senão dá um erro depois, né? Então, como a gente faz para tirar isso? Tá aqui também, é só esse comandinho aqui, ó. Aí eu faço uma amostra, eu chamei dados C, né? Dados C, então quer dizer, dados clean, né? Limpo ali. Então eu faço um subset de dados e eu tiro, ó, IES.NA, né, vai tirar esses NAs, ó, NA da wage. E aí quando eu faço isso, ele limpa, só que agora vai chamar o banco de dados C. O dado C, vou clicar aqui para vocês verem, ó, ele diminuiu de 753 observações para 428 observações. Então tinha muito NA, né, tinha 300 e poucos NAs lá. Então é essa que a gente vai utilizar agora para rodar. Bom, e agora? Qual que é o nosso modelo, né? Então, agora a questão de lógica matemática, né? O que influencia o quê? O que está em função de quê? Né? Então, o meu salário está em função do meu tempo de estudo, né? Então, é isso que eu quero saber. Então, o tempo de estudo é que está influenciando o meu salário, ó. Essa é a lógica matemática. E assim você tem que colocar no modelinho lá. Bom, como eu tenho variáveis que são variáveis numéricas, né, e são variáveis lineares, eu posso rodar um modelo linear, um OLS, né, que a gente chama. Então esse modelo linear é muito simples, né, é Linear Model, LM, né. Então tá aqui o modelinho, olha, é esse modelinho aqui, ó, que eu estou selecionando, olha lá. Eu chamei de regressão OLS, né, LM e o log do salário, né? A gente tem que sempre colocar em log para normalizar o dado, né? Log do salário, log do age, depois vem um til, né, para definir o seguinte: o educ, né, que é o tempo de estudo, está influenciando o salário, né? O banco de dados, que é dado C, está aqui, e a gente roda esse banco de dados, né? Está rodado aqui, e depois a gente faz um summary desse banco de dados, ó, ROLS. Fazendo esse summary, né, a gente tem aí o resultado da nossa regressão, que mostra que a educação, olha lá, é positiva, então ele impacta positivamente no salário, é significativa, né, tá aqui a significância aqui, a menos 0,05, né, de p-valor, então a significância. Eu tenho um R quadrado de microdados 0,11, isso aqui não fala muito porque microdados você não olha muito o R quadrado, né? Mas está aqui o R quadrado baixo, né? Então tem mais coisas que explicam o salário, claro, né? A educação é uma delas, né? Então ele está mostrando que só tem 12% aí explicando o salário, né? Então você tem mais coisas para explicar, mas a educação aqui nesse modelo é positiva, ela é significante e ela realmente transforma aí o salário. Então quanto mais você estuda, linearmente falando, né? Quanto mais você estuda, mais você aumenta a sua renda, né? Então, há um retorno da educação. Respondemos a nossa pergunta de base. Pronto, respondemos a nossa pergunta óbvia, né, lá no início, mas que aqui com os dados agora. Então, eu tenho agora a minha pergunta, tenho a minha revisão que eu fiz lá sobre retorno da educação, fiz o meu modelo matemático, fiz o meu modelo estatístico, consegui as proxies para analisar os dados, fiz essa análise, limpei o meu banco de dados e rodei esse modelo no RStudio.
e agora eu tenho já o resultado do meu artigo aqui. Então aqui você tem um artigo pronto para desenvolver aí, tá certo? É assim, nada mais difícil que isso, né? O que pode ser questionado é isso, olha, mas espera aí, o seu modelo só mostra que tem 12% de eficiência no R quadrado, né? Tem que aumentar essa eficiência. Então, claro, então vamos buscar mais variáveis que possam impactar o meu salário. E no meio disso tem a educação. Mas a provocação foi essa. Existe retorno com a educação? Existe nessa amostra, né, de 428 observações, tem aí a comprovação dentro dessa amostra, tá certo? E agora vocês podem fazer aí na casa de vocês esse modelinho e utilizar isso para suas teses, dissertações aí, tá? Essa lógica é muito simples, né? E é uma lógica que na ciência é a mais utilizada, tá? Uma pergunta bem feita, uma revisão bem feita, escolha de variáveis bem feita, um modelinho pronto e um software livre para rodar e trazer os resultados. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Se você gostou, curte aí o vídeo. Se você gostou, segue o canal que a gente vai trazer na próxima análise. Essa mesma análise agora é o seguinte: será que a educação da mãe mudando, né, ela influencia a educação do filho, que influencia o salário do filho? Essa pergunta é boa? Política pública? Você tem que educar toda a família? Vamos analisar isso? Eu vou fazer também essa análise com o mesmo banco de dados, né, utilizando o Udemy aí, para a gente entender um pouco mais. Só que para isso a gente não vai usar mais regressão linear. A gente agora tem uma regressão que a gente chama de regressão de segundo estágio, né, que analisa aí, por exemplo, as variáveis instrumentais. Então, a educação da mãe, né, pode influenciar a educação do filho. Então, essa educação da mãe a gente chama de variável instrumento. É um instrumento que você utiliza. Então, indiretamente, a educação da mãe pode influenciar e pode influenciar o salário do filho. Será que isso é verdade? Nós vamos testar no próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todos. Vamos lá. Fechando aqui. Não esqueçam aí de dar um like.